Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal, alunos da primeira série do ensino médio que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, estou aqui no canal Educação para a gente trabalhar na noite de sexta-feira aí o nosso conteúdo sobre literatura, tá? Para que a gente possa municiar vocês de informações a respeito aí da literatura. Tá? Todos os nossos alunos que acompanham as nossas aulas pela nossa rede interna, que acompanham as nossas aulas pelo YouTube, a todos aqueles que estejam participando, aí vamos lá para a gente fazer aí uma retomada, né? A gente planejou na nossa aula aí, dentro dessa possibilidade, de já caminharmos aí para o final do período letivo, né? Um processo de revisão aí em torno das escolas que nós trouxemos para vocês em outras aulas. Hoje vamos falar um pouco, vamos resgatar aí os grandes poetas líricos, né, do arcadismo brasileiro, no caso do Cláudio Manuel da Costa e do Tomás Antônio Gonzaga, representações importantes aí desse universo, trabalha aí essa possibilidade. Vamos destacar a importância desses autores e o período da Inconfidência Mineira. E é lógico, exercício hoje aqui não falta, gente. Não falta. Olha, o arcadismo a gente já trouxe para vocês várias características, né? Fizemos aí, olha, a abordagem desse movimento, estaria relacionado à segunda metade do século XVIII, né? Do século XVIII até aí o início do século XIX, de forte inspiração, inspirado na Arcádia, né? Ou seja, ficou faltando um R ali, Arcádia, que é a região aí da Grécia Antiga, que comumente era associado a esse processo de representação, como é que se fala, de uma literatura clássica, né? Arcádia era uma região da Grécia que diziam lá ser a morada do deus Apolo, um dos apreciadores da arte e principalmente dessa elegância. E quando o artista estava precisando de elegância, de arte, ele ia lá nesse monte. E o arcadismo vem com essa caracterização. É uma reação ao exagero barroco, né? Foi fortemente marcada pela influência dos iluministas. Olha aí o René Descartes, né? Que é penso, logo existo. Ou seja, a existência do homem é provado pela sua capacidade de pensar, racionalizar. No Brasil, essas ideias de retomada do espírito greco-latino coincide com o ciclo do ouro, com a coroa portuguesa deslocando todos os seus esforços, principalmente administrativos, para fazer com que nós tenhamos, para fazer com que eles tivessem o máximo possível de lucratividade em relação ao Brasil naquele momento, tá? E aí a gente vai ver que o ouro, pedras preciosas, tudo cai nas mãos dos europeus, tá? Nesse cenário, principalmente aqui, ó, em que a cidade mais importante desse ciclo do... cadê? Esqueci de colocar. Desse ciclo do ouro era a cidade de Vila Rica. Atual Ouro Preto. Não era a capital do Brasil, mas era a cidade mais importante na época para os portugueses. Era de lá de onde vinham essas barras de ouro aí que representavam a literatura de uma forma bem intensa, tá? Bom, nessa representação a gente tem o quê? A figura nessa cidade nós temos a figura do Cláudio Manuel da Costa, a gente já falou dele. O Cláudio Manuel da Costa era um escritor, advogado, jurista, participou e principalmente um confidente. Nós vimos lá que a atitude desses autores
era de movimentar bastante em torno daquilo que seria as representações políticas e sociais do Brasil. Insatisfeito com o sistema tributário brasileiro da época, nós vamos poder identificar aí na produção do Cláudio Manuel da Costa, na participação social do Cláudio Manuel da Costa na cidade de Vila Rica, né, a sua participação na Inconfidência. Inclusive, ele foi um dos primeiros a serem presos. Foi preso e no outro dia foi encontrado enforcado dentro da sua cela. E aí a gente vai poder observar que, apesar de todo esse aspecto, né, importante, ele se transforma naquele que vai representar de forma muito categórica a produção lírica do arcadismo no Brasil. As características da produção lírica de Cláudio Manuel da Costa é uma linguagem, entre aspas, viu, gente? Pretensiosamente simples para o século XVIII, viu, gente? Não vai esquecer. Professor, eu li o texto aqui, eu não entendi nada. Você está dizendo que a linguagem é simples, mas para o século XVIII. Há um profundo lirismo, né, sentimentos em relação à musa inspiradora, que é a Dirce, né? Há uma clara representação do bucolismo, pastoralismo e do culto da natureza brasileira. Ele, inclusive, adotou 2 pseudônimos, Glauceste e Saturnio, o pastor que amava sua musa Nise, e utiliza essa musa para também construir essa ideia dessa representação. Bom, vamos lá para a gente poder identificar na primeira questão o nosso primeiro momento de literatura. 2 minutinhos para que você possa ler e acompanhar essa questão e a gente possa depois fazer aí, ó, marcar a alternativa correta. 2 minutinhos. Vamos lá, gente. Ó, primeira questãozinha da nossa revisão hoje. Este é o rio, a montanha é esta. Estes os troncos, estes os rochedos. São estes ainda os mesmos arvoredos. Esta é a mesma rústica floresta. No conteúdo do poema, encontramos uma das características mais marcantes do arcadismo, que é: letra A, paisagem bucólica. Letra B, pessimismo irônico. Letra C,
conflito dos elementos naturais. Letra D, filosofia moral. Ou letra E, desencanto com o amor, gente. Olha, nós vimos aí no texto, claramente dá para você identificar elementos que corroboram e que vão justificar essa situação aqui. Nós vamos ter aqui, ó, rio, montanha, troncos, rochedos, arvoredos, floresta. Todas essas palavras dizem respeito à natureza. E essa paisagem natural, aqui, ó, bucólica, né? Tão agradável, tão singela, é uma característica forte do arcadismo. Gostar de se referir à natureza de uma maneira bucólica. Alternativa correta, letra A. Parabéns aí a quem participou. A Rosângela lá no chat também está participando. Vamos lá. Outra questão, vamos lá. Destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci. Ó, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza, né? Professor, o que é penhas? Penhas são pedras ou pedaços dos penhascos, né? Então, o que é que ele quis? Ele olhou para as montanhas e disse, olha, né? Essas montanhas, quem fez, né? Esses penhascos? Por que não pensou que no meio dessas pedras se criaria uma pessoa tão terna, uma alma tão sem dureza? Qual é a característica presente no texto subliminar da poesia Árcade? É o Áurea Metíocritas? É o cultismo? São as ideias iluministas? É o conflito espiritual ou o Carpe Diem? Bom, o Carpe Diem não é. Por quê, professora? Porque o Carpe Diem, gente, é aproveite o dia. E aqui a mensagem é o seguinte, olha, eu sou uma pessoa maravilhosa, terna, meiga, sem nenhum tipo de dureza. Então, se eu sou uma pessoa leve, eu tenho um conflito espiritual? Também não. Aí, olha, minhas ideias é iluminista, ele falou em ideia, ele falou de existência, de caráter, de personalidade, daquilo que ele é, né? Cultismo não pode ser. Por quê, professor? Porque cultismo é do barroco, a gente está na literatura Árcade, tá? E seria o quê? Áurea medíocritas. Áurea, alma. Medíocritas, sem mediocridade. Uma alma pura, uma pessoa, Ave Maria, maravilhosa, né? Marque a letra A, porque Áurea medíocritas é quando você diz que a pessoa tem a alma terna, o peito sem dureza, não é rancorosa, né? Tem essa alma aí sublimar, tá? Alternativa correta, letra A. Vamos agora fazer a próxima questão, gente. Para a próxima questão, 2 minutinhos para você ler o texto.
Bom, gente, vamos lá. Quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou o retiro da paz não tem provado. Quem bem é ver nos campos transladado, no gênio do pastor ou da inocência, em que mal é no trato e na aparência, ver sempre o cortesão dissimulado. Ali respira amor, sinceridade, aqui sempre a traição seu rosto encobre. Um trata só a mentira, o outro a verdade. Ali não há fortuna que sobre. Aqui, quanto se observa, é variedade. Ó ventura do rico, ó bem do pobre. O poema aborda a oposição entre, letra A, guerra versus paz, rico versus pobre, cortesão versus pastores, perversidade versus inocência, ou realidade versus romantismo? Bom, a questão também dá fácil para você responder, né? A gente vai poder observar que aqui, ó, ele fala quem deixa o trato do o pastoril amado e vai para a cidade, né? Não sabe o que é a violência e também não tem aí provado da paz, porque na cidade tudo é violento e lá as pessoas não têm paz, né? Aí ele diz, o bem é ver nos campos transladados no gênio do pastor. Então, o que é que ele vai fazer aqui, ó? A diferença aqui é que esse pastor, né, ele é melhor do que o cortesão que vive na cidade. Então, a gente vai poder observar que quando ele fala o cortesão é aquele que mora na corte, né? O que é que ele quis opor? Professora, por que não guerra e paz? Porque ele não quer falar de guerra e paz, ele quer falar da paz, no sentido não dos conflitos bélicos, né? Mas ele quer falar da diferença entre campo e cidade, né? Para isso, ele fala que as pessoas que abandonam a cidade e vão para o campo, né? Elas sim são ricas, são prósperas, né? Vivem a verdade. As pessoas que vêm da corte, ou que ficam na corte, os cortesãos, eles, na verdade, não têm nada disso. Então, é um conflito entre a temática típica do arcadismo. Não se esqueça, pastoralismo, né? Isso faz com que a gente possa identificar o fugere urbem. Qual é o melhor lugar para se viver? É no campo ou na cidade? Lógico que é no campo, para nosso autor, tá? Olha, tá aqui esse trecho aí de um soneto do nosso representante máximo, Cláudio Manuel da Costa. Aí é um quadro que ilustra como era a paisagem da cidade de Vila Rica, né, atual Ouro Preto, na época em que Tomás Antônio Gonzaga, ou melhor, Cláudio Manuel da Costa, perdão, escreveu sobre esta poesia. Olha aí, ele só via isso aí na frente dele. Torno a ver-vos, ó montes, o destino aqui me torna a pôr nestes outeiros, onde um tempo dos gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, os meus doces companheiros. Vendo correr os míseros vaqueiros, atrás do seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais apreço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui descanso a louca fantasia, e que até agora se tornava em pranto, se converta em afetos de alegria. Muito bem. Então, ele fala sobre as montanhas, que ele teve que sair, foi para a corte, vestiu um traje fino, mas ele disse que as companheiras dele, que eram as montanhas, que ele nomeou de almendro e corino,
eram testemunhas da vida simples dos vaqueiros, né? Que tinham essa representação. Eu já fiz uma abordagem aqui em torno do soneto. Vou pedir 2 minutinhos para você fazer a identificação da questão que precisa ser respondida. 2 minutinhos, por favor. Vamos lá, gente. Ó, na composição poética Árcade, a natureza é tratada, letra A, como a lembrança da pátria da qual foram exilados, como um refúgio da vida atribulado das metrópoles do século XIX, como um prolongamento do estado emocional do poeta, como um local em que se busca a vida simples, pastoril e bucólica, ou como a fonte do retrato crítico às desigualdades sociais. Aí tá claro, né, gente? Não vai marcar outro caspa. Opa, cadê? Não. Como um local, ó, a questão da natureza é um local simples, pastoril e bucólica. É uma choupana que é muito mais valiosa, né? São as roupas que são muito melhores, né? Então, a alternativa correta aí, ó, letra D de danadinho, tá? Bora lá, gente. Tem, não, mas a Rosângela Conceição tá falando aqui no chat. Tá certo. O importante é sempre treinar. Novamente, ó, próxima questão. A temática do arcadismo presente nos versos Se o bem desta choupana, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto. Ou seja, quem é melhor? A choupana ou a cidade? A choupana. Professora, o que é uma choupana? Casa de campo. Ah, era assim que o pessoal lá naquela época, era assim como as pessoas chamavam no século XVIII, uma casa de campo, um sítio, né, um terreno, dependendo de onde você está, você tem uma representação diferente. Nesse caso, seria uma representação do carpe diem, do paganismo, do fugere urbem, do fingimento poético ou do louvor histórico, gente. A alternativa correta aqui, ó. Ai, cadê esse? Não coloquei. Meu Deus do céu. Letra C de casa. Fugere urbem, expressão em latim que diga fuga da cidade.
Se eu fujo da cidade, eu vou para onde, gente? Para o campo. Então, ele diz, a choupana é bem melhor que a cidade, mas é muito melhor mesmo. Vamos lá para o próximo representante do arcadismo brasileiro, poeta singular da poesia lírica, né? Juiz da cidade e confidente mineiro, é Tomás Antônio Gonzaga. Eita, olha, Tomás Antônio Gonzaga adotou 2 pseudônimos, um Disseu para sua poesia lírica e o outro Critilo para sua poesia crítica. Foi um dos mais fervorosos críticos da figura de Marquês de Pombal e principalmente aqui no Brasil, do governador Cunha de Menezes, governador da província das Minas Gerais, e que aterrorizava a população, principalmente rica, pela cobrança de impostos. Tá? Segundo consta aos relatos históricos, foi na casa desse cidadão que a Inconfidência alcançou um grupo mais numeroso de importantes membros da sociedade da época, né? As reuniões que ele fazia era para política, não. Eram reuniões literárias. Ele tinha construído uma Arcádia e convidava, né, as pessoas finas, que sabiam ler, escrever, que eram poucas, a frequentar a sua casa durante aquelas reuniões. E no meio dessas reuniões se discutiam também alguns pontos importantes, que eles eram todos iluministas, né? Tinham um pensamento aflorado e etc. e tal, né? E aí a gente tem a nossa primeira questão do Tomás Antônio Gonzaga, com um trecho da sua obra mais importante, que é aí a obra Marília de Dirceu, um livro de poesias que ele escrevera para consolidar a sua paixão pela jovem aí brasileira e mineira Maria Doroteia, por quem ele estava apaixonado e, segundo consta, iria pedir aí a mão dela em casamento. Acabou sendo aí preso, foi julgado e condenado ao degredo na África e teve que abandonar todo um projeto de vida feliz ao lado da sua amada Doroteia. Como ele se esconde nos pseudônimos, né? Ele utiliza para si o nome falso de Disseu e para ela o nome falso de Marília, tá? E aí a gente vai encontrar esses elementos então, tá? Vamos 2 minutinhos aí para você verificar quais são as características da literatura que aparecem aí do Barroco.
pode-se considerar que se destaca no poema o racionalismo característico do barroco. Primeiro que o barroco não é racionalista, né? Não tem como ser uma característica que o próprio movimento não tem. E nós estamos falando do arcadismo. O conceptismo, característica do arcadismo, bom, o arcadismo está correto, nós estamos falando do arcadismo, mas não é do conceptismo, porque conceptismo é um dos estilos do barroco. Assim como na letra C também você não vai marcar. O cultismo é um formato que o barroco tem. O teocentrismo, característica do barroco, não. Mas um pastoralismo não tem como. Ó. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro. Olha o termo aí, vaqueiro, né? Que viva de guardar alheio gado. Outro termo relacionado ao campo, gado. De tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelo e dos sóis queimado. Tem o próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta e azeite. Nenhum desses elementos aí vieram do campo, lógico que sim. Das brancas ovelhinhas tiro o leite e as mais finas lãs de que me visto. Então, lógico que é uma característica de referenciar aí o pastoralismo, né? Dentro daquilo que representaria o movimento, tá? A análise do trecho permite observar que o eu lírico, aí, vamos lá, valoriza os trajes ricos da cidade, despreza a vida humilde, manifesta a preocupação religiosa, valoriza os benefícios de sua vida no campo, apresenta a vida na cidade como mais desejável do que a vida no campo, né? Vamos lá, valoriza os trajes ricos da cidade. Não, ele disse que ele veste as finas lãs e ele acha elas extremamente agradáveis. Ele não falou dos trajes ricos da cidade, falou dos trajes da região campesina. Ele despreza a vida humilde? Lógico que não. Veja que ele disse, olha, eu não sou nenhum vaqueiro que viva de guardar igual, que vive, ele tem casa própria, mora nela, né? E dá graças à presença dele e dela nesse ambiente. Então, não é desprezando essa vida simples, não. Manifesta preocupação religiosa, nós não vimos ele falar de religião. E há uns temas que os árcades vão meio que evitar. Né? Valoriza os benefícios de sua vida no campo. O que é viver no campo? Ter lãs, tomar leite, né? Uma alimentação balanceada, ter casa, viver nela. Né? Tem um monte de coisa aí positiva que você pode conquistar dentro da vida simples do campo. Alternativa correta, letra D. Bom, outro trecho aqui, vou pedir 2 minutinhos para você fazer a leitura e aí a gente vem e comenta a resposta.
mas sempre passarei uma velhice muito menos penosa. Não trarei a muleta carregada, descansarei o já vergado corpo, na tua mão piedosa, na tua mão nevada. Reverterão os meus olhos duas fontes, nascidas de alegria. Farão teus olhos ternos outro tanto. Então darei, Marília, frios beijos, na mão formosa e pia, que me limpar o pranto. Assim irá, Marília, docemente, meu corpo suportando o tempo desumano, a dura guerra. Contente morrerei por ser, Marília, quem sentida chorando nos meus braços, chorando meus baços, olhos serra, baços, né? Olhos serra. A leitura atenta deste poema do livro Marília de Disseu revela que o eu lírico, letra A, sente total desânimo perante a existência e os sentimentos, aceita com resignação a velhice e a morte amenizadas pelo amor, está em crise existencial e não acredita na durabilidade do amor, protesta ao Criador pela precariedade da existência humana. Letra E, não aceita de nenhum modo o envelhecimento e prefere morrer ainda jovem. A gente vai poder encontrar aí, gente, ó. É claro, tá bem claro aí, ó. Sempre passarei a velhice, muito menos pesada, se ao lado dele estiver a jovem Marília, né? E se a morte também aparecer, ó, ele vai ficar feliz. Porque contente, ele diz aqui, ó, contente porque ela é quem vai baixar os olhinhos dele aí nessa situação. Então, alternativa correta, letra B de bolinha. Vamos lá para a nossa última questão. Vamos acompanhar a leitura atentamente para a gente poder aí finalizar com a nossa aula na última questão. Ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de são os amores. Sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre. E para nós o tempo que se passa, também Marília morre. O que havemos de esperar, Marília Bela? Que vão passando os florentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode enfim mudar-se a nossa estrela. Ah não, Marília, minha Marília, aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças, e ao semblante a graça. Na questão, vejamos, o contexto histórico-social do arcadismo no século XVIII apresentou-se reformista no campo do ensino, nos hábitos e no comportamento social. O texto literário, no entanto, aproveitou as características clássicas, acrescentando marcas latinas, presentes no poema de Tomás Antônio Gonzaga, por meio de, vejamos aí, letra A, intensa subjetividade e de um conflito espiritual. Letra B, ironia e de um latente pessimismo em relação ao ser humano. Letra C, cena simples e de ambiente bucólico para representar o locus amoenus. Valorização da forma poética e da objetividade na descrição do cenário elegíaco. Linguagem rebuscada, na qual os sentimentos prevalecem sobre o equilíbrio clássico. É uma questão também muito interessante e você construiu a resposta bem eficiente aí dentro desse processo. Bom, vejamos aqui, ó. Intensidade subjetiva, fica difícil essa intensidade subjetiva, tá? Até porque não há espiritualidade,
o que na literatura Arcade representa, por exemplo, é a questão da mitologia, do paganismo, subjetividade para uma escola que preza o racionalismo, a contenção, não se aplica bem. A ironia de um latente pessimismo em relação ao ser humano, no caso da literatura Arcade, eles não tinham ainda essa visão tão desgastada aí da figura humana, da existência humana, tá? Mas, uma cena simples, os Arcades foram aí identificados por um princípio muito comum, a simplicidade, né? Viver no campo, nesse ambiente bucólico, ó, outra característica aqui, o bucolismo. E isso tudo representa o locus ameno. O que é o local ameno? É onde tem flores, onde o leito é brando, né? Onde é tão legal que nem o tempo aí é um empecilho para nada. A alternativa correta, letra C. Na letra D também está inadequado porque não tem essa questão da objetividade, né? E esse cenário elegíaco de uma grande batalha também não acontece aí. É tudo muito calmo, tranquilo, dentro dos seus devidos lugares, das suas devidas referenciações, tá? Então, o arcadismo ele também não tem uma linguagem rebuscada, que até aparentemente era uma linguagem simples. Ai, professor, tem umas palavras que eu não entendo, mas era simples para o século XVIII, né? Mas para nós apresenta aí um pouco de rebuscamento. Na nossa aula de literatura para os alunos da primeira série do ensino médio, da nossa sexta, a gente trouxe para vocês uma revisão aí da poesia lírica do arcadismo no Brasil, tá bom? Eu me despeço desejando a vocês uma ótima noite, um bom final de semana e até a nossa próxima aula, gente. Tchauzinho!